mas tinha uma promessa: o descendente vai nascer. Mas o quarto ponto da mensagem é: quem é o descendente? Quem é ele? E aí eu fico pensando, irmão, olhando para o texto, que a esperança começa a ressurgir. Gênesis 4, capítulo de número 26, diz assim: e a Sete também nasceu filho, e chamou seu nome Enos. Então começou a se invocar o nome do Senhor. Aí eu fico imaginando, a crença minha, imaginar pode, eu não estou fazendo exegese do texto, imaginar pode, eu fico pensando, quando eu vou invocar o nome do Senhor, o coisa ruim começa a olhar e dizer assim: vai dar ruim esse negócio aí. Será que é esse tal do Enos? Aí sabe quem aparece em cena? Um tal de Enoque. E a Bíblia diz que esse Enoque andava com Deus. Todos os dias da sua vida ele andava com Deus. E eu fico pensando, coisa ruim, olhando de longe assim: será que é esse Enoque aí? Será que é ele que é o descendente? Maria, o senhor pode me ajudar? O senhor pode ficar aqui de pé? O irmão Elias é Deus, tá bom, irmão? Eu vou ser o Enoque. Eu dei Deus para ele, a melhor parte, amém? Ele ficou com Deus. O senhor é Deus. Ô Senhor, é só conjectura. Ele é Deus e eu sou o Enoque. Olha o Enoque aqui na terra. Está na terra, mas está olhando para Deus. Está lá nos jovens, mas não tira os olhos de Deus. Está na faculdade, mas está olhando para Deus. Enoque está namorando e diz assim: mas primeiro eu vou falar com Deus. Enoque está andando com Deus. Aí essa comunhão estava tão boa que Deus olhou e disse assim: Enoque, está tão longe a gente assim, está tão distante. Me chama, diz assim: Enoque, vem para cá. Aí eu pensei, Enoque olhando e disse assim: eu até estava gostando da terra, mas está com ele é melhor. Está com ele é melhor. Enoque sai da terra e vai para junto de Deus. Gênesis 5, 24. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Anda com Deus, você é dele. Anda com Deus, você é dele. Anda com Deus. Mas imagina coisa ruim. Cadê o tal do Enoque? Poxa, sumiu o Enoque. Ele não é onisciente. Aí eu penso que alguém vem assim: ô chefe, tá sabendo não? Já está com todo poderoso. Negócio aqui a gente até tentou cercar ele, mas antes que a gente o cercasse, Deus para si o tomou. Isaías diz, irmãos, que é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Às vezes a gente diz assim: perdemos mais um, perdemos não, Deus tomou para si. Quem é dele, Deus não pede para o mundo. Quem é dele, Deus não pede para Satanás. Quem é dele, Deus não pede. É melhor andar com Deus do que viver no mundo de dor. Mas se não é o Enoque, então deve ser o tal do Noé. E Gênesis 6:5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a sua imaginação, os pensamentos do seu coração era mal continuamente. Aí Deus está olhando, e o príncipe da potestade do ar, que segue o curso deste mundo, diz assim: eu acabei com o projeto de Deus, destruí o projeto de Deus. Olha aí, a humanidade vai de mal a pior. Enganou-se, porque de repente Deus olhou para a terra, e a Bíblia diz que Deus favoreceu a Noé, achou graça dele, porque Noé era homem justo e íntegro em meio aos seus contemporâneos. Noé também andava com Deus. Aí eu fico imaginando coisa ruim, dizendo assim: é o Noé, fique esperto nele, deve ser esse Noé. Só que Noé está fazendo um projeto para Deus. Ninguém acreditou, mas a família dele acreditou. E aí eu acho lindo Noé. Por quê? Porque Noé pregou lá para fora, mas o testemunho dentro de casa ainda era verdadeiro. Lá fora ninguém entrou, mas quando ele abriu a porta da arca, o filho olhou
irmão, diz assim: vai homem de Deus, segue ele. Vai homem de Deus, segue ele. Tem muita gente que está querendo ganhar o mundo lá fora, mas não dá testemunho dentro de casa. É vazio, irmão. Cuidado, cuidado, porque é vazio. Esses dias eu disse assim: eu louvo a Deus, porque quando eu estou pregando, a minha esposa ainda chora. E não é de raiva, não é de raiva. Irmão, como diz a propaganda do cartão, isso não tem preço. Então ande com Deus, ande com Deus. Mas será que é o sangue do Noé que vai aproximar o homem de Deus? Passou de lua. Noé, porque creu em Deus, herdou tudo, desceu da arca. Mas um dia Noé plantou uma vinha, tomou uns goró, se bagunçou todinho. Eu fico imaginando coisa horrível, olhando assim: o sangue desse aí não serve não. O sangue desse aí não serve não. Oh, se não é o Noé, surge no cenário de Israel um homem chamado Nimrod. E o texto bíblico diz em Gênesis 10, 8 e 9: e Cuxi gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O que muita gente não entende é que, na verdade, Nimrod não passava de um opositor ao Senhor. Nimrod vai criar uma torre. Qual é o propósito? Gênesis 12: nós vamos tocar o céu, nós vamos fazer o nosso nome célebre. Sabe por quê? Porque aquilo que se constrói a partir da terra para tocar o céu só celebra o nome de homem, mas aquilo que começa no céu e vem para a terra glorifica o nome de Deus. Então cuidado com o que você está edificando. O que a gente edifica não começa na terra, tem que começar a partir do céu, tem que vir dele. É ele que dá, é ele que lhe entrega. Nimrod, o sangue dele serve nem de longe. Nimrod criou a Babilônia, que é a mãe de todas as religiões pagãs. Se você fizer um estudo, todas as religiões pagãs que existem no mundo vêm de um contexto babilônico. Nimrod não serve. Ah, se o Nimrod não serve, aparece no cenário um nome chamado Abraão. Agora é esse. Só pode ser esse, Gênesis 12. A Bíblia diz que Deus se encontra ele lá em Ur dos Caldeus e sai com ele de mão dada. Diz para ele assim: olha, vou dizer uma coisa para você: sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, porque eu tenho um negócio contigo na terra, para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão vai, e aí? Abraão é um homem de fé. E aí talvez uma coisa ruim ficou olhando e dizer assim: deve ser isso aí. O homem de fé, largar tudo e ir embora para ser pai de uma grande nação com uma esposa que não pode nem gerar, tem que ver. Para que terra? Para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele nem sabe onde é. Mas o texto diz que um dia Abraão, embora fosse um homem de muita fé, aleluia, desceu para o Egito. E coisa ruim talvez está olhando. E alguém diz assim: é sua mulher? Ele disse: não, é minha irmã. Mentiu. Eu penso coisa ruim, diz assim: o sangue desse aí também não serve. É homem de fé. É assim, ó, com Todo-Poderoso. Mas o sangue dele não serve. Mas eu vi o Todo-Poderoso fazendo uma promessa para ele: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vem Isaac. Será que é Isaac? O problema é que o Isaac é uma bênção, mas fez igual ao pai. É sua mulher? Não. É minha irmã. Não serve também. O sangue dele também não pode nos aproximar. Não tem como. Só que um dia o seu pai está levando ele para a região de Moriá e sobe um monte, coloca ele amarrado lá para ser oferecido em holocausto. E quando o seu pai levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada dizendo: não faças tal coisa, porque para si Deus proverá o cordeiro. Quando ele olha, tem um cordeiro preso com chifres lá entre os machos, ou seja, uma profecia
o Esaú. O Esaú é o primogênito. Mas eu penso com coisa ruim, olha, diz assim, esse aí vem de longe, porque não valorizou a primogenitura, vendeu, não pode. Se não é o Esaú, então é o Jacó, piorou, enganou o pai, mentiu para todo mundo. Deus mudou o nome dele, mas o sangue dele também não serve. Se não é o Jacó, então deve ser o José. Ele teve 12 filhos. Dos 12, um foi diferente. Entra lá no Egito, se torna governador, é um grande administrador, mas como todos os outros, tem as suas falhas e o sangue dele não tem poder de nos aproximar. Se não é o José, então deve ser o Moisés. Por que o Moisés? Porque ele se torna o libertador do Egito. Vem com um propósito, e eu penso que o coisa ruim está olhando Moisés de longe. Por que de longe? Porque Moisés tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia diz que quando ele montava a tenda, a nuvem da glória vinha e Deus falava face a face, como quem falava com seu amigo. Aí eu fico imaginando coisa ruim dizendo assim, olha de longe dele, porque nós não podemos nem se aproximar. Será que é o Moisés? Será que é o sangue dele que vai aproximar o homem? Será que é ele que tem autoridade para pisar na nossa cabeça? Mas um dia lá no deserto, Deus disse para Moisés assim, Moisés, fala com a rocha. Moisés estava invocado, sentou a madeira na rocha. Feriu a rocha. Aí eu penso que coisa ruim olhando Moisés bravo e disse assim, esse aí também não pode. Se não é o Moisés, então deve ser o Josué. Eu acredito que é o Josué, é o seu sucessor. Eu ouvi Deus dizendo para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, deve ser Josué, grande general, guerreiro, segurou a mala do Moisés, deve ser ele. O nome dele significa Yahvé, salvação, deve ser ele. O problema é que um dia veio os gibeonitas, morava do lado, fingiu que era de uma terra distante, trouxe pão embolorado, colocaram roupas velhas e disseram assim, viemos de longe, faz aliança com nós. Josué nem perguntou para Deus o que devia fazer, não pediu orientação, disse assim, fica tranquilo, nós temos uma aliança. Depois descobriu que o Samuel era do lado, se confundiu todo, se bagunçou, não pediu orientação a Deus. Eu penso coisa ruim olhando o reino de longe, assim, esse aí também não serve. Se não é o Josué, então quem é? Nação entra na terra, assume a terra é dividida, e a gente entra no período dos juízes. Aí eu fico pensando que alguém está olhando e está dizendo assim, o povo dizendo assim, será, hein? Só que o problema é que quando o povo entra na terra, o período dos juízes tem uma marca, é conhecido como o período sombrio de Israel. Por quê? Porque o período dos juízes, irmão, simplesmente é marcado por pecado, juízo, arrependimento, misericórdia. Quando o povo se arrependia, Deus levantava um juiz para poder guiar o povo. Eu penso que coisa ruim está olhando assim, deve ser um desses, mas aí não era. Aí surge quem? O tal do Sansão. Eu penso que o inimigo olha assim, será que não é esse não? Tem foto de nazireado, o bicho é grandão, é forte, olha, só tem um problema, Sansão mata um leão, mas não pode ver uma mulher. Sansão mata um leão, mas quando passa, ele vê lá o mel no meio do cadáver, tinha foto de nazireado, não podia tocar. Olha o problema de Sansão, foi buscar doçura onde havia morte. Cuidado, você está buscando doçura onde tem morte, cuidado, isso pode quebrar o teu voto, a tua aliança com Deus. Vai buscar doçura onde tem doçura. Deus te chamou para ser diferente. O Sansão também não é. Se não é o Sansão, não é nenhum dos juízes. Aí o povo começa a dizer assim, a gente quer um rei. A gente quer um rei. Nós queremos ser igual às outras nações. Samuel fica todo chateado. Aí Deus diz assim, fica tranquilo. Não é vocês que estão rejeitando? É a mim. É a mim. Eles querem um rei, eu vou dar um rei. Aí eu fico pensando, é o quinto ponto da mensagem.
O inimigo talvez olhe assim: eita, que o descendente deveria ser o rei. Aí vem o primeiro rei, Saul, sai para procurar uma jumenta e volta como o futuro rei de Israel. Eita. Irmão, você nem sabe o que Deus tem preparado para você. Saiu para procurar uma jumenta, o profeta olha para ele e diz assim: fica tranquilo, quanto a jumenta dos teus pais, já acharam, mas que não é o desejo de todo Israel, senão para ti. Senta aí, meu filho, porção dupla. Vem cá, eu vou te ungir como rei de Israel. Eu penso ele voltando para casa assim: rapaz, eu saí para voltar, para procurar uma jumenta, voltei rei. Você nunca imagina, você pensa que foi mais um culto, nunca é mais um culto. Você nunca saiu de casa para mais um culto. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. O problema é que Saul honrava mais os homens do que a Deus. E quando o profeta diz para ele esperar, ele não esperou. O profeta diz para ele não oferecer sacrifício, ele ofereceu. O profeta diz para ele acabar com os amalequitas, ele não acabou. Mas é porque os homens disseram e tal. Saul estava sempre preocupado com o que os homens iam achar dele. De modo que quando o profeta diz: olha, Deus já falou comigo, eu não tenho mais jeito não, Saul. Quando ele está indo embora, o profeta rasga, ele segura a capa do profeta e rasga. Deus está dizendo assim como minha capa rasgou, o teu reino está sendo rasgado de ti e dado a outro. Ele acabou de ouvir que Deus o rejeitou. Se preocupou com isso? Não. Ele diz para Samuel: mas pelo menos volta e me honra diante dos anciões de Israel. Não tem mais nada com Deus, mas quer ficar bem na foto diante dos homens. O inimigo está olhando e está rindo de nós assim: o sangue desse aí também não pode, o sangue desse aí também não serve. Mas então aparece em cena um homem chamado Davi. A Bíblia diz: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, eu já escolhi alguém. É o Davi, homem segundo o coração de Deus, homem temente, não ia, fazia nada sem pedir a ajuda de Deus. Mas segundo Samuel capítulo 11 diz que a época em que os reis saem à guerra, o Davi não saiu. Almoçou, deu aquela cochilada da tarde, de repente, ao despreguiçar, olhou: quem é que está tomando banho? A Betseba. Davi olhou, chamou alguém e disse assim: quem é? Alguém disse assim: não é do teu bico, porque a resposta foi assim: é a esposa de Urias. Ou seja, para bom entendedor, não é do teu bico. Davi disse: eu não perguntei nada. E o texto diz que Davi cai com Betseba. Ficou tudo bem, mas Deus viu. Aí eu chamo o profeta conta uma historinha. O Davi diz: tem que matar esse feliz, tem que pegar ele. Aí o profeta diz: esse homem é você. E eu penso que o coisa ruim olhando assim: por mais que fosse segundo o coração de Deus, o sangue dele também não serve. Se não é o Davi, então é o seu filho que assumiu o trono, Salomão. Um homem mais sábio que já pisou nessa terra. Mas infelizmente, por causa da sua ganância e dos seus muitos casamentos comerciais, Salomão chegou a um ponto de erguer casas a templos e templos a deuses pagãos, a ponto de oferecer incenso e ofertas a deuses pagãos. Eu imagino uma coisa ruim olhando e dizendo assim: esse também não serve. Se não é o Salomão, então é o Roboão. Esse piorou. Péssimo administrador. É na gestão dele que o reino se divide: reino do norte e reino do sul. Eu imagino coisa ruim olhando assim: agora que deu ruim. Esse não serve. Aí se não serve, será que escapa alguém do reino do norte? Reino do norte teve 19 reis, nenhum prestou. Reino do sul, 19 reis e uma rainha, vivia de altos e baixos. Hora que entrava um que fazia uma coisa boa, daqui a pouco morria, entrava outro. Eu imagino coisa ruim olhando e dizendo assim: não, ninguém vai pisar na minha cabeça. Não tem sangue aí que possa aproximar o homem de volta a Deus. Mas aí de repente, os anúncios
anúncios proféticos. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamar-se-á o seu nome Emanuel. Eu penso por coisa ruim, isso o que é? Emanuel, Deus conosco. Isaías capítulo de número 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Só que o que a gente precisa entender é que a revelação é progressiva. Quando a gente lê Isaías, logo quando você lê esse verso, vem o quê? É Jesus. Mas para o próprio Isaías, quando estava liberando o oráculo de Deus, ele não fazia menção quem era. Imagina uma coisa ruim. Quem é esse? Quem é esse maravilhoso conselheiro? Quem é esse Deus forte? Quem é esse príncipe da paz? Quem é esse? Aleluia. Oh, querido, ele vai ser rei, mas ele também vai ser servo. Aí eu olho para o profeta Zacarias dizendo: alegra-te, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Sabe o que o profeta está dizendo? Se alegra, ele está chegando. Se alegra, ele está chegando. E quando parece que tudo está perdido, o profeta Malaquias dá um brado dizendo assim: eis que envio meu mensageiro que vai adiante de vós, e ele vai preparar o caminho. Aí ele diz lá no verso 4, no capítulo 4, verso 1 e 2: eis que aquele dia virá tendo ira, mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça. O problema é que Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento. E a gente tem aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Ninguém fala nada. Não quer dizer que Deus não agiu. É onde você tem a história dos Macabeus e tantas coisas. Mas o silêncio profético, ninguém tem. E eu fico imaginando coisa ruim, dizendo assim: cadê ele? Cadê o descendente? Cadê aquele que ia pisar na minha cabeça? Mas aí Paulo usa a expressão: chegou a plenitude dos tempos. Aleluia. Oh, querido, plenitude dos tempos. Um dia, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, diz que um homem chamado Zacarias, casado com uma mulher Isabel, idosos, não tinham filhos, mas eram tementes a Deus, foi lançado o sorte e caiu no Zacarias o turno de Abias. Irmãos, oportunidade única. Ele entra lá para oferecer incenso no altar do incenso. Quando ele entra, Gabriel da direita do altar diz assim: estava te esperando. Eis que a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai dar luz ao menino. Vai ser diferente. Vai ser diferenciado. Vai vir da mesma unção e poder de Elias. Mas vai vir para quê? Para preparar o caminho do Salvador. Está no lugar certo, no tempo, fazendo a coisa certa, adorando, na hora certa, na hora que o anjo vem. Mas quando o anjo diz para ele, ele não crê. Como é que isso vai acontecer? Visto que nós já somos avançados em idade. Aí o anjo diz assim: rapaz, sou Gabriel, assisto diante de Deus. Eu só venho quando Deus manda. E se Deus mandou, eu não estou perguntando se você tem condição, se você não tem. Se Deus mandou, vai acontecer. Mas para não estragar o negócio, tu vai ficar mudo até o menino nascer. O povo lá fora vê que ele se demora. E alguém está preocupado. E diz a tradição que quem entrava lá, né, tinha suas vestes. E o povo: será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Lá vem ele. Que foi, Zacarias?
especial aconteceu lá dentro. Aleluia! Esse mesmo anjo, 6 meses depois, vai no vilarejo para uma jovem e diz para ela assim: você foi escolhida. Só que o tempo passa, o tempo vai passando, e esse menino que veio preparar o caminho vai crescendo, e ele vai para as bandas do deserto pregar, e ele vem numa unção, uma autoridade. E eu fico pensando que talvez uma coisa ruim está olhando, e às vezes eu acho que é ele, deve ser ele. Aí vai lá, entra no corpo dos fariseus, os doutores da lei, e eles vão lá: ei, és tu Elias? Sou não. És tu um dos profetas? Não, sou não. És tu o Cristo? Você está doido, não sou nem digno de amarrar a sandália dele. Quem é você para que eu fale quem nos mandou perguntar? Diga que eu sou uma voz que clama no deserto. Uma voz, ela não precisa aparecer, ela só ecoa. Oh irmão, ninguém viveu o ministério como esse homem. Ele entendeu tanto o ministério que quando Jesus apareceu, ele sumiu e ele disse que eu diminua e ele cresça. Eu fico imaginando coisa ruim dizendo assim: se não é ele, então quem é? Vai ficar de olho nele aí. E João Batista pregando arrependimento. Vai lá pro Jordão pregando arrependimento. E de repente, entra alguém nas águas do Jordão. Tem alguém entrando nas águas do Jordão. João está batizando. João para e dá um grito: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino coisa ruim disso, né? Ele chegou, ele chegou. Ele vai pro João e batiza. João diz assim: tá doido? Não. Sou eu que tenho que ser batizado por ti. Seu João não discute, obedece, rapaz. João batiza ele. E quando ele sai dessa água do batismo, o Espírito Santo em forma corpórea uma boca. E uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagina os principados e potestades cruzados. Ele chegou. Aí o texto diz: e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eu penso com coisa ruim assim: ele chegou, né? Agora eu vou lá. Vou lá. Eu derrubei o primeiro. Por que eu não vou derrubar esse? O primeiro Adão está no paraíso e caiu. Paulo diz: o segundo Adão está no deserto e venceu. Olha, se tu perceba que a estratégia é a mesma. Estou encerrando, irmão, é verdade. Perceba que a estratégia é a mesma. Sempre colocando à prova aquilo que Deus falou. Se tu és o Filho de Deus, o que Jesus acabou de ouvir nas águas do batismo? Este é o meu filho amado. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Abriu a primeira porta, consciência da carne, mas a palavra fechou a porta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levou ele num lugar alto, deu a visão de todos os reinos, concupiscência dos olhos. Tudo isso te darei se prostrados me adorares. Concupiscência dos olhos, mas a palavra fecha.
está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele prestará culto. Ah, é? Eu vou ele no ponto mais alto, diz assim: lança-te daqui abaixo. Olha como ele liga surge, porque está escrito, usou a palavra, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para que não tropece no seu canal. Jesus olhou e disse assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele venceu para mostrar para você que você vai vencer. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não é, mas Ele é. Ele então vai para a última e mais terrível batalha, a cruz. Momentos antes ele vai orar no jardim. Leva os seus companheiros que não pode velar consigo nem pelo menos uma hora. E no jardim, tamanha agonia, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Está doendo. Mas aí ele olha para mim e para você e diz: contudo, seja feita a tua vontade. Ele vai para a cruz. Cumprido sim o que está escrito no Gênesis 3,15. Esta te ferirá no calcanhar. Ele está na cruz. Talvez principados e potestades não olhando e está dizendo assim: vencendo. Agora a morte pega ele e acabou. Só não sabia uma coisa: a morte não tem poder sobre ele. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito telestai, ou seja, está consumado. Não foi a morte que venceu, foi ele que se entregou por amor. E quando o sangue jorrava, eu penso que o coisa ruim está olhando e está dizendo assim: esse sangue é diferente. Aleluia! Este sangue que não tem pecado, este sangue não tem mancha. Os discípulos pensaram que acabou, mas ao terceiro dia, pela manhã, as mulheres vão ter a tumba e estão preocupadas: quem é que vai rolar a pedra? Quem é que vai rolar a pedra? Aleluia! Quando elas chegam, a pedra está removida. Elas ficam assustadas, doidas. E quando elas estão preocupadas, o varão aparece e diz assim: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Quando os discípulos estão todos trancados, preocupados, escondidos, ele vem, atravessa a parede, entra dentro da sala e diz: amigos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu vim sentar à mesa com vocês. Na cruz, de braços abertos, ele segura a mão de um Deus que está virado e separado pelo pecado. Na outra mão segura a sua mão e a minha, de uma humanidade caída, e diz: está pago, a